gravar. Pronto. Então vamos lá. Opa. Essa terceira técnica, como é que chama? Interposição. Você viu bem o slide, né, Isa? Bem esperto. Aqui apareceu. Interposicional, realmente. Tá? Então, como é que é? A gente corta um pedaço do bloco autógeno do paciente, da mandíbula, aí no caso do paciente. Tira ele, eleva ele, coloca o enxerto em bloco homógeno ou bovino, quer dizer, heterógeno ou homógeno, né? E aí trava tudo isso com uma barreira, com uma plaquinha. Essa aqui, como é que chama? Qual que é a técnica utilizada agora? G, isso. Agora essa eu quero ver. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ninguém sabe qual que é essa última que eu coloquei aí? Contenção de orto. A técnica chama contenção de orto. Excelente. Cadê essa última aí, do lado tá os dentes que tem um aparelho montado por trás, pela palatina? Ortodontia lingual. Isso é isso. A técnica ortodontia lingual. Perfeito. A gente vai falar de técnicas ortodônticas na minha aula de implante. Perfeito. Inclusive, a gente mudou para orto. Vamos, gente. O que eu faço quando eu boto um aparelho em implante? E a gente está falando de implante. O que eu tenho que fazer? Eu faço um tracionamento ortodôntico. Será que é isso? Então, depois a gente vai ver também como é que faz o tracionamento ortodôntico. E essa última aqui, quem sabe o que é isso? Essa tá fácil, pô. O que é essa última técnica? Sinus, isso, levantamento de seio. Beleza, finalmente, hein? Então, vamos lá para valer para a gente começar. Vamos ver a ROG. A ROG que a gente faz, geralmente a gente vai em região posterior, que nem eu falei, vai usar qual slide? Esse? Foi? Pronto. Então, vamos lá ver a ROG. A ROG aqui nesse artigo, ele vai falar da membrana da Agora. A Goretex não existe mais. Mas é a mesma coisa que uma citoplast. Então, como é que a gente faz? A gente vai, aqui nesse caso, ele abriu o retalho e instalou já os implantes. E esses implantes que ele instalou, lembra que a gente falou mais cedo sobre o parafuso tenda? Ele utilizou o próprio implante como parafuso tenda. Isso a gente também pode fazer. Utilizar esse mesmo implante de parafuso tenda. Fechou com a membrana, colocou lá e olha o resultado dele depois de 8 meses. Aqui o implante já está ósseo integrado, é só
fazer a prótese, tá? Ele teve que reabrir para tirar a membrana. Região posterior de mandíbula, o que foi feito? A mesma coisa. Abriu o talho, instalou os implantes, usou os implantes como parafuso tenda, botou a membrana e olha o resultado depois de 8 meses. Funciona? Funciona. Região posterior de mandíbula, qual que é o maior problema que a gente tem? Irrigação. Não, qualidade óssea não é ruim. A qualidade óssea é um osso duro, é bom. O pico ósseo, Ricardo? Não, o pico ósseo não é o problema. O pico ósseo a gente acha em qualquer lugar. O problema mesmo é pouca irrigação. Deixa eu... Só um segundinho. Tá? O nervo mandibular eu não diria que é um problema, tá? Porque o nervo, na verdade, ele tem que estar lá. Em algum lugar ele vai estar. Isso aí não seria o problema. Tá? O maior problema nosso é a irrigação. Então, assim, o que é o segredo da gente fazer nessa região? A gente tem que fazer sangrar. Então, você tem que descorticalizar bem esse osso. Esse é o segredo. Não tem outra saída. O que eu entendi, Zé? Bem, e aí quando ele fez essa cirurgia, ele colocou um parafuso pequenininho lá para ele fazer o histológico. E aí ele viu o que ele ganhou de 3 a 4 milímetros de osso. E a associação de BIOS e osso autógeno na proporção de 1 para 1 é eficaz. E o ganho ósseo foi similar ao ganho obtido no grupo apenas com autógeno no estudo. Então, o que acontece? Ele está dizendo que o ganho de osso é similar com BIOS e BIOS com autógeno. Então, pelo menos, na pior das hipóteses, tem que tirar menos osso do paciente. Tá? Aqui é um estudo que, quando a Citoplast foi lançada, a primeira era que era a que estava, só tinha ela, depois a Citoplast veio. E aí fizeram um estudo para ver a diferença das duas. Então, fizeram casos semelhantes com as duas membranas, tá? Para ver a coisa. E o resultado foi o quê? Que os histológicos e morfométricos são bem semelhantes, então não muda muito. A DPTF, que agora tem uma remoção mais fácil. Desculpa, a DPTF que agora. E a EPTFE, que é a citoplast, ela tem um melhor manejo em casos de exposição, ela é mais fácil da gente trabalhar. Vamos ver esse outro artigo aqui. Esse outro artigo é fazer aqueles aumentos que realmente impressionam a gente, mas, na verdade, esse tipo de aumento aqui é o que eu acho que é mais legal de fazer, mas mais tranquilo. Porque se você olhar bem, eu tenho tanto pico ósseo aqui, quanto pico ósseo aqui. Então, o que eu preciso é preencher e isolar. Então, o autor aqui fez exatamente isso. Preencheu e isolou com a barreira aqui. Ó, o volume ósseo que foi ganho. Mas você pode ver que é o quê? Até o pico ósseo. Ele não passa o pico ósseo, tá? O raio-x inicial, raio-x com enxerto, o raio-x com os 2 implantes instalados e as coroas instaladas, tá? Aí, para quem não se contenta em fazer enxertos em regiões pequenas, o pessoal inventou um kit para quem quer fazer tela de titânio na hemimaxila inteira ou na maxila inteira. E aí a gente trata essas maxilas totais edêntulas.
tá? Então, vamos ver como é que funciona isso. A gente pega uma maxila, dá para remover. O parafuso é fácil de remover. O parafuso é só pegar um negocinho e voltar ele que ele vem fácil, tá? Então, assim, maxilas edêmulas. Olha o tamanho do enxerto que o autor fez nesse caso, tá? Ele fez esse enxerto, fez a sutura. Percebam que a sutura fica muito tracionada. É mais fácil levantamento? Não tenha dúvidas. Mas às vezes vocês querem fazer alguma coisa, ganhar bastante osso, às vezes o paciente não quer protocolo, por aí vai. Por aí que a gente tem que lançar a mão dessas técnicas, tá? E aí depois aqui eu não dou menos de 9 meses para a gente reabrir. A gente vê que tem essa formação óssea bem volumosa e boa, tá? O importante é pôr implante, Marcelo. Não inventa a moda. Ha, 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 ha. Ei, Luizão, falo nada, Luiz. Vamos ficar quieto, vamos trabalhar aqui, vai. Maxilas edêntulas parciais. Vamos ver como é que é isso. Então, isso daqui é o que a gente vai fazer bastante, tá? Que são pequenas regenerações, não aquelas que a gente estava falando, que a gente mostrou anteriormente. Aquela lá é bem difícil de aparecer mesmo. Isso daqui aparece muito. Então, a gente vai abrir a incisão, colocar a tela, sempre jogando por palatina, encher de biomaterial, botar a membrana e olha depois de 8 meses aqui, provavelmente, como ganha um osso bom, depois dos implantes instalados. As maxilas edêntulas atróficas, as maxilas não, as mandíbulas, desculpa. Gente, isso aqui, eu vou ser bem honesto, é milagre, tá? Você nunca mais vai ver isso aqui. Isso aqui é artigo milagroso, esquece, nunca vai ver isso na sua vida. Aqui ele abriu um retalho até externo, vocês podem ver, tá? Não é... Fez o enxerto e olha o que formou de osso. Só que é aqueles milagres que a gente só vê uma vez na vida. Tá? E aí instalados implantes. Isso daqui vocês esquecem. O que a gente vai conseguir, e já adianto, é muito difícil, mas muito difícil mesmo, é essas regiões parciais de mandíbula. Tá? Então a gente faz a mesma coisa. O que vocês têm que saber, para soltar esse tecido lingual, tem um truque. Você começa descolando aqui, cadê? De quebra ainda ganha. Naquele caso é. Vocês começam descolando essa parte lingual, e depois que você descolar ela, você começa a descolar com a molde. Você vai ver que uma hora você cai num vazio. Acho que todo mundo já percebeu esse vazio que entra. Quando você cair nesse vazio, você pega seu dedo indicador mesmo e entra lá por trás dele e pode ir soltando todo o tecido com o dedo indicador. E aí você vai ver que você consegue liberar esse tecido com uma grande facilidade, ele fica bem mole e relaxado, tá? Problema das regenerações, como é o que, Tamires? A liberação desse tecido? Tá. Ó, tá vendo que aqui, essa figura B, tá rebatido a lingual? Quando você coloca a molte aqui, já colocou a molte aqui e caiu num vazio? Quando você chegar nesse vazio, você vai pegar seu dedo indicador e enfiar nesse vazio e soltando assim, ó. Pode passar, é o dedo mesmo. É o melhor jeito de descolar essa região. E aí, quando você descola, o tecido fica totalmente mole. Entendeu? Então, vamos lá. Caiu minha conexão. Paga a internet que não cai. Aí, vamos lá. O problema da regeneração osseguiada.
exposição. Exposição é o maior problema. Isso acontece? Acontece. A gente às vezes faz tudo certinho, acontece, às vezes faz tudo certinho, acontece. Por quê? O paciente às vezes forçou demais, bateu alguma comida lá, vai dar exposição. Esse que é o problema. Tá? Então, é nessa hora que é difícil mesmo. Limitações biológicas relacionadas aos remanescentes ósseos. Eu preciso ter aquele pico ósseo que a gente já falou, e vocês já sabem de cor e de salteado isso. Ué, só um segundinho, gente. O outro computador aqui que mostra a pergunta de vocês não está carregando. Pronto. Outro problema, manipulação do tecido mole. Precisa liberar muito tecido para o tecido ganhar elasticidade. Virgílio está aí ainda? A Virgílio e o Carlos na dupla, né? Tem algum dos dois aí? Tô sim. Abre seu áudio aí, Virgílio. Lembra aquela vez que eu liberei tecido para vocês agora? Acho que foi a última cirurgia, né? Por um acaso. Teve que soltar tecido. Fala como é que a gente fez para soltar esse tecido, onde é que a gente foi buscar. Você não consegue abrir o áudio? É só clicar no microfone aí do lado. Isso! Não consegue abrir o áudio, Virgílio? O PC tá ruim mesmo. Eita, não, então tá. O Carlos tá aí para falar ou não, Carlos? Valendo ponto na média. Carlos está dormindo. Então vamos lá. O que acontece? Eles estavam fazendo uma regeneração, um implante perdido, na verdade, e aí teve que virar uma regeneração óssea de última hora. Se não me engano, a gente nem colocou implante, né, Virgílio? A gente só colocou enxerto, né? É. Então, isso mesmo. Então a gente colocou bastante enxerto e aí colocamos membrana. E aí eles foram, na hora de fechar, não tinha tecido para fechar. Se eu não me engano, era um central, né? E aí a gente abriu, se eu não me engano, até pré-molar o tecido para ganhar tecido para conseguir fechar essa região do central, porque não tinha quase nada de tecido para fechar. Até primeiro pé, é isso mesmo. Então foi muito tecido que a gente teve que soltar e liberando para aí depois conseguir fechar esse retalho e não ter exposição, nada. Deu exposição esse caso ou não? Chegou a ver na outra clínica? Como é que foi? Não, ótimo. Ainda bem que não teve, senão ia passar vergonha aqui ao vivo, pô. Então, as vantagens que a gente tem na ROG. A morbidade é baixa dessa técnica. É difícil ter algum problema de morbidade, necrose, tudo. Disponibilidade é grande. E eu consigo fazer uma reconstrução total, tanto vestibular quanto palatina na mesma técnica, tá? Então, é bem bom isso. E aí a gente foi para uma técnica que eu acho muito interessante. Quantos casos eu fiz desse tamanho que eu quero? Ainda nenhum, infelizmente. Mas sou louco para fazer realmente um caso desse. Tá? Então ele pegou um paciente. Deixa eu voltar aqui na foto do paciente para vocês verem. Vamos lá, vamos pegar esse caso aí desse paciente, vamos ver o que vocês fariam, vamos mudar a ideia. O que vocês fariam aí nesse caso? Quem vai falar aí? O que faria? Tiagão, tá aí? Vai lá, Jaque, abre o microfone aí e fala, vai.
Marquinho quer vender faceta, depois extrair e vender o protocolo de uma vez. Boa. É uma possibilidade. Se for, a Amanda faria isso sem pensar. Quantos anos tem o paciente? Ah, Edu, isso daqui eu vou ser bem honesto. Eu não me lembro desse caso exatamente. Acho que não está nem aí nos slides. Mas vamos supor que tenha 40 anos, vai. Não é nada absurdo chegar um paciente de 40 anos assim pra gente. Covid-19 causando. Não é só no seu, não, viu? Ninguém vai querer falar alguma outra coisa além de protocolo? Dentadura. O Pro, Oi? não tem como fazer outra coisa se não for protocolo. Não sei. A única coisa é que é o seguinte, como tem muita perda óssea, além de fazer, a gente E aí, pode fazer Marcelo, uma tudo Calma aí, bem? calma aí. Já que falar, calma aí. como tem muita perda óssea acentuada, a gente podia fazer uma regeneração óssea primeiro, que é o que vocês sempre falam lá na clínica, e depois a gente podia fazer os implantes, que seria protocolo. Ô, Jaque, fala mais perto do microfone que ninguém tá te ouvindo, só eu. E agora, tá melhor? Não, ainda tá baixo mesmo. Peraí, então. Quem que Bota veio um fone falar? de ouvido para falar por ele. É quem que é, o Marquinhos? Sou eu. Ô, Marquinhos, então vai falando enquanto a Jaque se acha lá o microfone para ela. O que você faria aí, Cara, dá para Marquinhos? extrair. Né? Eu extrairia aí, vai, de 12 a 22 ali para preservar o pico ósseo ali do 20. Dá para fazer Tá. isso também, fazer uma fixa anterior e duas fixas posteriores, tá? Preservando alguns dentes. Eu preservaria, vai, o 13 e o 14. O 24 tá muito ruim, cara. A distalzinha dele ali tá ruim. Dá para fazer um protocolo também. Sim. Eu sou adepto da ideia do protocolo, Muito tanto ruim aí. superior quanto Tá inferior. errado. Não é, meu? Ou dá pra brincar com aquele. Como chama, professor? Endogame, né? Endogame não vai brincar muito com isso aí, não. Que você consegue. Não, tranquilo. Deixa Mas eu a ver se ideia a é Jaque... essa, cara. Eu acho que A ideia é essa. não Deixa eu pode ver a fazer Jaque isso. agora, se tem alguma outra ideia. Cadê a Jaque aí? Jaque fugiu. Jaque até saiu da sala. Alguém tem alguma outra ideia? Beleza, então vamos ver o que. Então vamos lá. Estratégia 1 é preservação da anatomia óssea e principalmente gengival em pacientes com saúde periodontal. A estratégia 2 é a reconstrução cirúrgica da arquitetura óssea gengival e a estratégia 3 é gengiva artificial, que aí seria protocolo. Então, olha o planejamento, que interessante. O que ele fez? Ele fez fase 1, controle e erradicação das patologias bucais. Por quê? Se a gente for ver aqui, tem presença até de lesão ativa aqui, tá vendo? Então, em primeiro lugar, vamos limpar a casa. Segundo lugar, extrusão ortodôntica. Então, vamos fazer uma extrusão para tentar vir trazendo o osso e ao mesmo tempo mantendo a arquitetura gengival. E depois, implantes. Terceira fase, exodontias e implante imediato. Quarta fase, restaurações e reabilitação protética. Lari, você vai ver agora. Que impressionante é isso. Então, tá aqui o caso inicial. Colocou só para manter os dentes fixos, vai ser a contenção. Montou o aparelho por lingual. A partir do momento que começou a montar por aparelho por lingual, começou a fazer a extrusão. Fez a extrusão, ele fez o canal dos dentes anteriores ainda,
e colocou um dispositivo, tá vendo que tem um ferrinho aqui no meio? Esse dispositivo, ele fazia a extrusão com um ímã. Até que ele chegou nesse resultado final. Melhor que fazer um protocolo? Demora, mas vou fazer o quê? Tudo depende do que o paciente quer. Eu não falei que é rápido. Então, assim, para fazer isso, tem que achar o paciente certo, tem que achar um monte de detalhezinho certo. Não adianta chegar e querer fazer num senhor de 80 anos isso. Imagina eu querer fazer isso aqui num Jairzão lá do William. O bolso certo? O bolso certo também, não tem jeito. Não é qualquer bolso que vai aguentar isso, não. Tá? Mas isso é um caso muito legal. Eu tenho uma vontade gigante de pegar um caso desse. Quanto que, Lari? Quanto custa? Ah, não sei. Quem que é ortodontista aí? Quanto ortodontista cobraria para fazer isso aí? Quem de ortodontista chuta aí? Eu não sei a parte da orto. Quanto que sairia isso? Porque o implante, na verdade, é a parte fácil. Então, o implante, na verdade, é só você multiplicar. Ó, tem 3, 6, 9 em cima e 11, 12, 14 implantes. É só você multiplicar isso daí pelo preço que você cobra o implante coroa. Porque nem enxerto aí você vai precisar direito. Você fez a extrusão quase tudo. Quanto tempo para extruir? Pergunta para o pessoal da orto aí, isso daí também. Isso varia de como é que tá, é o ortodontista que sabe, eu não mexo com essa parte. Claudinha que mexe bastante com isso, a Lari mexe. Quem mais que mexe com orto aí? Pega o... Cadê a Tamires? Tamires, pega o nome lá do artigo lá em cima, é só jogar no Google que pega. Um ano e meio, então, olha. É o tempo que leva, não tem jeito. Mas o resultado eu achei bem legal mesmo, tá? Posso passar? Podemos continuar aqui? Larissa já fica brava com os pacientes. Tira a foto implante logo. Fala, Marquinhos. Vamos trazer isso aqui para a região anterior. Não entendi, Marquinhos. Eu vou ligar o áudio que eu acho que é melhor. Tá me escutando legal? Claro. Ó, um elemento unitário para a gente fazer essa extrusão. Um unitário não, vai uns 2 elementos, que tem uma região afetada ali. A gente consegue aumentar a quantidade de osso para diminuir a intervenção, a membrana, de toda a regeneração que a gente precisa? Sim, tem alguma das ortos aí que quer explicar melhor que eu isso daí? Que o ortodontista mexe, ele que vai mexer com isso, não sou eu. Eu só vou mandar o ortodontista fazer. Eu só sei que faz. Cláudia, Lário, porque assim, uma das... Oi, tá me ouvindo? Sim, pode falar lá. Tá ouvindo? Assim, na hora que a gente faz a extrusão, não vai aumentar muito a quantidade de osso. Ele vai preservar o que já tem, né? É como se fosse uma extração atraumática. Não, entendi. Não, a extrusão traz osso. Você consegue trazer osso, sim, com extrusão. Mas não uma quantidade tão grande assim. Então, com o tempo, fazendo, eu acho que tem condição. Eu cheguei a mostrar já esse Uma artigo quantidade... para o orto. Uns 3, 4 milímetros? É difícil e demora.
Não é que é fácil. Por exemplo, o que eu quero dizer, por exemplo, da região do 24, é uma região que era impossível você trazer osso junto, entendeu? O 24, deixa eu só achar. Tá, vamos ver aqui o anterior antes. Eu estava até com bastante osso. O maior desafio mesmo, eu acho que eram os anteriores. Não, na distal do 24, eu não daria. É uma região que, por exemplo, você não consegue osso. Aqui na distal. Se for ver, realmente ele está mais baixinho do que entre o 23 e 24. Ele ficou realmente um pouco mais baixo. Mas mesmo assim manteve. Eu acho que assim, não é fácil. Tá? O contorno gengival foi preservado aí, né? Consegue trazer bastante gengiva. A gente acaba preservando, mas não criando tanto osso. Sim. Mas fica bom, sim. Entendeu, Marquinhos? Sim. Obrigado, Lari. Entendi. Vale a pena. Vou desligar aqui o... Então, vamos continuar. Então, a extrusão dentária, a vantagem dela é um aumento vertical e horizontal desse osso e também da gengiva. Reduz morbidade, isso é importante. Facilita o posicionamento ideal do implante em relação ao implante corpo e tem melhor resultado protético. E tem a estabilidade do ganho ósseo, porque na verdade o que você ganhou é autógeno, né? Limitação, manutenção desses remanescentes dentários até o fim da ortodontia, que nem eu falei, é difícil, não é fácil, não é qualquer orto que realmente vai fazer isso. Tem curva de aprendizado também para mexer. Necessidade do controle das doenças periodontais e endodônticas previamente. Necessidade da ancoragem ortodôntica suficiente. Papilas interdentais, elas não ficarão perfeitas. E paciente precisa ter os dentes para a gente conseguir fazer isso, não dá. Foi o que a Jack escreveu. Mas eu acho que isso depende do fator fisiológico do paciente. Sim. Assim, é o que eu falei, um caso desse não é fácil. Vai ser milagre também. Mas um caso menor dá para fazer, tranquilamente. Vamos ver, então, o que a gente tem de complicações. Quando a gente tem exposição do nosso enxerto, o que a gente faz? Ora, isso, reto. O que mais? Tira, perdeu, refaz. Tá, tirar e refazer é fácil, falar que perdeu é fácil. Agora fala isso para o paciente. Você não vai tentar nada antes? Rezar, não, rezar é excelente. Tentar recobrir. Tenta uma higienização. Então, nesse caso aí, aqui é um bloco, tá? Nesse caso aqui, quando é bloco, a gente passa uma broca mesmo nesse bloco para tirar essa parte que está necrosada dele mesmo. E aí tenta dar um pontinho mesmo para fechar. Bastante gel de clorexidina, muito. E rezar bastante. Aqui a gente tem um caso, até lembra um pouco quando tira Bone Hill, né? O Blue M, eu não conheço direito, viu, Marquinhos? Eu só ouvi falar, mas não conheço direito. Não vou falar dele. O que eu gosto de usar é o peroxidina. Tá cansada? Dorme. Então, assim, nesse caso aqui, ó, teve a exposição aqui, ó. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. Ó, outro caso aqui de exposição de bloco. E aqui, ó, fui fazer meu levantamento de seio. Rompi a membrana, o que eu faço? Genderme, dá com a genderme em tudo, Marquinhos, também. Segue o baile e continua. Temos que tentar fechar isso aí, de algum jeito. O ideal é tentar cobrir com uma membrana, tentar suturar, mas a sutura é muito difícil.
Suturar, se eu for suturar lá o seio maxilar, a membrana, né, na verdade, membrana de Schneider, qual fio eu tenho que usar? 5,0, reabsorvível, 6,0. Alguém tem esses fios? Então, ninguém tem no consultório esses fios, né? Então, aí tem que usar realmente membrana. O Raul tem. Pega tal, ele empresta. Ai, Jesus. Então, vamos lá. A maioria das técnicas vão apresentar boas taxas de sucesso. No entanto, o Lívio tem. No entanto, as altas taxas de intercorrências devem ser avaliadas. E manipulação de tecido mole, que também é a parte difícil. Então, vamos ver um pouquinho de caso clínico, para vocês se animarem. Esse casinho aqui eu já mostrei para vocês lembram? Alguém lembra desse caso? Então, vamos lá. Esse casinho a gente tinha um defeito que era ósseo pequeno, mas na verdade esse defeito eu tinha que ir atrás do pico ósseo, que era muito maior. Então, para isso a gente teve que tirar tanto esse dente quanto esse dente. Colocamos o parafuso tenda na posição, respeitando já os picos ósseos. Fizemos o biomaterial com osso autógeno, pegamos aquela membrana ruim pra caramba da INP. Ah, falando em membrana, o Ricardo me perguntou da INP. Agora que eu lembro, membrana não, tela titânio. A tela de titânio da INP é a que eu acho melhor custo-benefício. Eu acho que ela é bem maleável, bem firme ao mesmo tempo, ela é bem boa. Essa da Neodent é uma caria, nunca comprem essa que é uma merda. E aí veio o meu querido aluno, queridíssimo, e resolveu colocar um tecido conjuntivo junto. Então vamos ver o que ele fez. Ó, a tela lá colocada, colocou parafuso, travou pela vestibular, botou o biomaterial, colocou as membranas, 2 BioGuides e suturou. Tá vendo isso aqui, ó, gordo? Não tá com cara estranha? Alguém tá achando normal isso? Isquemia. Isquemia me mostra o quê? Que tá pressionando o tecido. Por quê? Porque ele foi querer botar aquela porcaria do conjuntivo. Quando coloca conjuntivo junto dessa regeneração óssea, vai dar merda. Então ele colocou, deu merda. Expôs, ficou um BO gigantesco. Nesse caso, deu sorte. A gente colocou a Boni Hill e funcionou. Olha a tomografia antes, tomografia depois. Vamos só, deixa eu aproximar os cortes para vocês. Cadê? Opa. Ah, não tem só eles aqui. Mas olhem os cortes aqui, comparem um e o outro, a gente vê que a gente ganhou bastante. Olha a diferença de mês. Mês 5 do 1 de 16 e mês 8 de 16. Olha o que a gente ganhou de volume ósseo. Deu certo. Quando expôs, a gente limpou bem, colocou uma Boni Hill em cima. Manteve e conseguiu dar certo. Teve um caso que foi até da cunhada da Cláudia, que era o que ela estava achando que era o filme lá antes. Limpamos do mesmo jeito e colocamos uma Boni Hill em cima. Infeccionou que parecia uma ratazana morta na boca do cara. Aí perdemos tudo. Tá? Nesse caso acabou dando certo. Então fizemos já o implante nesse aqui. E vamos lá. Olha esse outro casinho. Quem está com o áudio aberto aí? Deixa eu ver. Sumiu? Pronto. Então, esse outro casinho aqui, tinha que extrair esses dentes e fazer uma ROG. Então,
extraiu, abriu incisão e, nesse caso, ó, já foi com o PRF, nosso stake, coletou sangue, como a gente já falou, pegou a broquinha de coletar osso, essa aqui é da Neo Biotech mesmo, coletou o osso lá do ramo, particulado, gravou a tela pela platina, pegou o nosso stake, as membranas de PRF e vamos colocar lá. Colocou tudo, fechou, membraninha de PRF, explique isso, bem lembrado, tem que me corrigir mesmo. E suturou. Gente, a sutura, que nem eu falei, tem que ser assim, tá vendo? Tem dois tipos de sutura aí. Tem que ser assim. Dá para vocês fazerem isso lá na clínica? Ficou lindo, Cláudia, não ficou nada de feio. Deixa eu ver se tem mais foto. Não. Ficou lindo isso aqui. Olha que sutura boa, que tá bem travada. Né? Vamos ver esse caso aqui, é um videozinho de levantamento de seio com instalação de simultânea. Então, aqui no caso, a gente fez a abertura da incisão com o laser aí, foi feito. Aí começa o descolamento. Tinha um pedacinho de raiz lá, já tiramos, né? Aí começamos a fazer as marcações, tudo certinho. Aí o implante que a gente usou foi Antogir na época. Quem quer prótese de Antogir aí? Tem um caso aí para mandar para vocês. Sequência. Só os tatamires. Expansor. Não, já tem um. Deixa eu passar essa parte, porque o que interessa é do seio. Aqui esse implante instalado. Outro também. Vamos para o seio. Então vamos lá. O seio, a gente pegou um lápis. É o gaúcho sim, Raul. Pegamos um lápis e aí fizemos a marcação para ir cortar com o piezo. Então pegamos a broquinha do piezo, ponta, né? Não é broca, na verdade. E aí fizemos o corte para a abertura da janela. Olha o piezo, como é legal, como ele corta bem, né? Acho ele fantástico por isso. O corte dele é muito preciso. Então, se você ficar provocando, corta. Mas na teoria não corta não, mas se você ficar no saco da membrana, corta sim. Ó a Amanda já em love no piezo aí. Aí você pega essa outra broca que chama pata de elefante. Ela começa o descolamento da membrana para você. E aí as curetas. Você começa a fazer o descolamento da membrana
para liberar ela do osso. Depois que você fez, você pega uma gaze, embebeda ela com corticaína e coloca no seio para a membrana engruvinhar. E aí a gente já estava com o piezo na mão, eu falei, vamos fazer a sequência agora de fresa com o piezo, não com as brocas. Então, engruvinhar é a membrana, ela se... Nossa, fugiu a palavra. Contrair. Você coloca o anestésico, ela dá uma contraída. E aí a gente fez só a entrada com a piezo, depois expansão. Fala, Larissa. Pode falar no áudio. Professor, sabe aquele caso que nós fomos colocar o implante e caiu dentro do seio maxilar? Ele já estava travadinho, aí na hora de pôr o tapa implante, ele foi para dentro do seio. Aí Sei. você teve que abrir, né? Teve que abrir tudo. Tinha o septo lá entre um lado e outro do seio e arregaçou o negócio lá. Tá. E aí a gente só fechou, não colocou membrana, não colocou nada. Porque E não aí, tinha na hora. é o correto? Não, a gente não tinha na hora. Mas como que ia colocar membrana numa região tão exposta daquele Não, a jeito? membrana a Abriu gente ia muito, colocar não tinha onde pensar. A membrana eu ia colocar no final aí, na abertura da janela. Ó, só para continuar Só o na vídeo. janela. Ó, aí eu coloquei uma membrana de PRF lá atrás e depois uma genderme. E aí que eu vou colocar o enxerto. Então, só na janela aí, como se fosse para fechar essa janela, tá, Larissa? Tá. Tá? Mas ia ter comunicação de qualquer forma, né? Não necessariamente. Porque só a janela não ia. Não, só a janela. Você Janela fechou a não ia ter janela, como. já sai a comunicação. Mas ia onde. Não, e onde estava o implante? A Não, aí perfuração do também tem que implante. fechar. Aí também membrana teria. Tá? Qualquer buraco com Tá. 6 teria que colocar membrana. Tá? Tá. O Thiago perguntou aqui, nesse caso não abriu a janela em galho verde. Não tem problema deixar... O osso eu tirei, Thiagão. Eu não deixei lá, não. Então colocamos aí tanto o PRF quanto a membrana genderme para proteger o teto. E aí pegamos o nosso stick bone, né, Isa? E começamos a colocar. Aí eu começo a colocar o stick. Vamos lá colocando ele. A gente vai condensando ele para dentro do seio. Paro. Agora, o paciente teve um pequeno problema e vomitou. E aí, o que eu faço? Faz ele engolir o vômito. Ótimo, né? Ele vomitou totalmente para fora mesmo. Vomitou bem. Ô Zé, você estava
nesse vídeo aqui do cara. Cadê que eu vi que o Zé entrou aí? Quem tava? Tinha alguém aí que tava no banco? Deixa eu ver quem tá de professor aí. Ah, o Jaziel tava. Mostrei, não sei, não lembro se já mostrei para vocês. Vocês lembram que eu já falei dessa história do cara que vomitou? Ah, então beleza. Pensei que já não tinha mostrado para vocês. Então vamos continuar. Então continuamos. Para a turma 5 eu tinha certeza que eu já tinha mostrado. Para 6 que eu não lembrava. Então vamos continuar só para vocês entenderem. Aí feito o enxerto, a gente vem com o implante. Instalados os implantes, vai colocar mais uma membrana lá para você. E aí é só suturar. Prontinho. E aqui está o antes e o depois do nosso paciente Fernando. Os cortes tomográficos. De antes e depois. E, pessoal, por hoje, a princípio, é isso. Nossa, já. Oh, meu Deus do céu. Nossa, agora dá pra dormir o resto da tarde? Nossa, como vocês são, hein? Pro, você arrasou, mas é que cansa um pouquinho. Nossa, vocês estão Cansa muito mais do preguiçosos. que ficar dentro da sala. Vocês estão muito preguiçosos. Dúvida, gente? Nossa, um monte. Essa aula tem que ter presencial. Então, vamos perguntar aqui agora. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Semana que vem, vocês têm que me prometer uma coisa. Vocês vão se comportar muito bem. Vocês já viram que o meu pai botou lá quem que vai ser semana que vem? Não vi, não. Meu pai já colocou Não, lá não. no Instagram, alguma coisa assim. Vai ser a aula do meu pai. Eu não lembro qual que é o período de cada um, tá? Depois a gente passa para você. O período vai ser o do meu pai. Marcelo. Oi? Tô na roça com seu pai. Não. É só ele ficar na aula que ele gosta. E aí depois... E aí no outro período vai ser aula da nossa orientadora de mestrado e orientadora de doutorado, que é a Betinha. Então vocês se comportem, finjam que são pessoas educadas, tá? Não, vai queimar a gente, tá? Vocês têm que ser muito educados. Beleza? Eu passo a aula, o PDF. Eu tentei gravar aqui a segunda parte da aula, eu acho que eu descobri como é que grava. Vamos ver se eu conseguir. Se eu conseguir gravar, eu mando o vídeo também. Vingança. A da aula da manhã eu não consegui gravar, Amanda. Só descobri agora na segunda parte da tarde. Beleza, gente? Propõe dar mais uma aula só para gravar, é sacanagem. Então, deixa eu dar tchau aqui para vocês. Cadê? Pronto. Então, gente, valeu. Terça que vem estamos aí de novo. Bom final de dia para vocês, gente. Até.